Olá, divinas divindades, minha divindade cumprimenta a divindade de vocês. Então, vamos fazer mais um outro mantra. Esse mantra se chama Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Por que eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar? É assim, quando você pede o discernimento espiritual para as grandes hierarquias, você se torna um canal aberto. A sua coroa, no exato momento que você, através desse livre-arbítrio, que não é que é posto para a gente, que a gente escolhe trilhar esse caminho de harmonia, de tranquilidade, onde você começa os seus véus ficando mais sutis, onde você consegue lembrar através de meditações. As meditações, quando você medita, você abre um campo, uma canalização, como se essa parte aqui ficasse aberta, a energia direta deles lá de cima se conectasse com a sua coroa. Então por isso a gente fala, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, porque você escolheu trilhar esse caminho, então ninguém pode fechar, né? Se tem um lugar que ninguém consegue entrar e penetrar as energias supostamente não legais, que não consegue penetrar é o coração. E então, automaticamente são os chakras mais importantes, né, que é aqui, né, o plexo coronário, o laríngeo e a coroa, né? Então, quando você entoa esse mantra, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, nada pode impedir o seu crescimento espiritual. Nada pode fechar essa porta. Só você pode fechar essa porta. Então, quando você entoa esse mantra, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, isso vai se reverberando, vai aumentando. E você pode começar a perceber que quando você começar a entoar esse mantra, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, você vai ter novos conhecimentos, vai aparecer pessoas que vão falar coisas para você, vai aparecer vídeos específicos, vai aparecer livros, você vai começar a ver grandes coisas acontecerem ao seu redor. É só você ser mais sensível e começar a olhar as coisas ao seu redor, que vocês vão ver as grandes coisas que os mantras, o grande poder que o mantra tem de mudar a sua vida, não só a sua vida, mas como a vida das pessoas que estão ao seu redor e do teu mundo ao redor, né? As plantas agradecem, os animais agradecem, a casa onde você vive agradece, tudo ao seu redor, tudo, não só internamente, mas tudo, estamos todos interligados, tudo, nada passa, absolutamente nada passa, ok? Então, a gente vai fazer como a gente já está fazendo nos outros mantras, que é inspirar, segurar e soltar de 1 até 8 durante 3 vezes, e assim a gente já dá início ao mantra, ok? Então vamos lá? Vamos dar início? Então vamos lá, gente. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar.
Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. E assim é, está feito. Então, gente, entoe esse mantra, que isso vai fazer você crescer espiritualmente, isso vai fazer você começar a entender coisas que você que parece que está tampado, assim, que está com uma venda nos seus olhos, que você não consegue enxergar. Às vezes pessoas falam algumas coisas, alguns vídeos que você assiste, você não consegue entender, nem ter compreensão. Então, quando você entoa esse mantra, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, você abriu um campo, uma ligação direta com eles lá em cima e você aqui na Terra. Né? Então, ali você vai recebendo informações, você vai recebendo todos os alimentos, todas as armas que você tem para crescer espiritualmente, tá bom? Então, aqui eu despeço de vocês com muito amor, carinho e respeito e que vocês pratiquem, ok, gente? Eu sou só um veículo aqui para estar passando uma nova visão de uma nova vida, o crescer espiritual dos seres sem enganação. E é isso. Ok, gente? Beijo, gratidão mais uma vez pela oportunidade. Ok? Beijo.